Olá, irmãos, que alegria estarmos juntos mais uma vez nessa 13ª semana, falando sobre a vida da igreja. Hoje, segunda-feira, vamos continuar meditando nessa fundamentação da palavra de Deus. Estamos chegando quase no final aí, né? São 14 semanas. Então vamos dar sequência aí hoje falando sobre a vida da igreja. No início deste material, começamos falando sobre o alvo de Deus, seu propósito eterno, no qual fomos incluídos por meio de Cristo. Ele, que é a porta, também é o caminho pelo qual vamos andar até que esse alvo seja alcançado, sermos a imagem e semelhança de Jesus. Na sequência, fomos ponto a ponto tratando dos fundamentos da fé que estão presentes para sempre em nossas vidas, e não apenas no início da caminhada, embora sejam o suporte para tudo o que vai sendo consolidado em cada etapa das nossas vidas. O novo e vivo caminho, que é o próprio Senhor em nós e nós nele, não é baseado apenas no indivíduo, mas também e principalmente no coletivo. Lembrando que o que vimos no início ao entrarmos pela porta e começamos a andar em direção ao alvo de Deus, fomos incluídos na realidade da família de Deus, do corpo de Cristo e da casa, a habitação do Espírito Santo. Isso vimos, meditamos sobre essas realidades, né, de casa, de família, do corpo de Cristo. Essas três realidades, na verdade, se resumem em uma só coisa, a igreja. A igreja, ela, né, vamos ver hoje, ela não é o lugar onde nós vamos. A partir daqui vamos tratar de como poderemos andar pelo caminho, tanto no cuidado da nossa vida pessoal em relação ao Senhor, quanto ao andar junto com todos os discípulos de Jesus, em todo o mundo, mas principalmente os que estão mais próximos, com quem congregamos. Então vamos ver a igreja como um mistério revelado? Em Mateus 16:18 diz assim: E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão, ou não poderão vencê-la, não prevalecerão contra ela, nessa versão da NVI. Jesus usou aqui pela primeira vez a palavra igreja para definir aquilo que ele iria edificar, e como esta palavra em nossa língua não tem significado, já que ela foi transliterada, acabamos por ficar com o significado dado pela tradição, que vincula esta palavra a um edifício onde os cristãos fazem as suas reuniões. Pelo menos tem sido a prática, né? Essa tem sido a prática por séculos, e não é de estranhar que estejamos tão apegados a ela, essa visão de que a igreja é um lugar onde nós vamos. Jesus falou para os discípulos que iria edificar a sua eclésia, no grego, no qual, no original, significa simplesmente um lugar de reunião, ou uma assembleia, uma congregação daqueles que foram chamados para fora do mundo. As expressões da igreja, ou simplesmente reunião de irmãos, podem ser vistas por todo o Novo Testamento, desde um encontro onde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome de Jesus, passando pelos encontros nas casas, ou locais públicos e escolas. Então, em Mateus 18, no versículo 20, nos fala o seguinte. Vamos ver aqui. Declarou-lhes Jesus: Eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Está aí Jesus, né, então, tendo essa experiência de falar tanto, né, publicamente ali, como a gente vê, né, como também nas sinagogas e em todo lugar. Em Filemon, capítulo aqui de Filemon, no versículo 2, diz assim, vamos ler também o 1, diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em sua casa. Aqui é a referência da igreja na casa, né? Vamos ver Romanos também no capítulo 16, no verso 5,
Romanos 16:5 nos aponta também sobre Paulo nos falando assim: saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles, aqui falando a Priscila e Áquila, né? Então tá aí a igreja que se reunia na casa de Priscila e Áquila, tinha uma igreja se reunindo nas casas. Então tá aí a base bíblica para muitos textos nos mostrando que a igreja não é um lugar onde nós vamos, mas ela pode estar em qualquer lugar e em todos os tempos. Aqui diz assim em Atos 5:12: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Era um lugar público onde todos se reuniam, não tinha um lugar, um edifício construído. Era o pórtico, a entrada ali do templo de Salomão. Em 1 Coríntios 14:23, nos diz também sobre esses encontros públicos, né? Fala assim: se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Então está aqui 1 Coríntios 14:23, se todos estiverem reunidos no mesmo lugar. Então Atos 19:9 também nos dá essa revelação. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Então, era um lugar onde Paulo estava ali todos os dias ensinando a palavra de Deus. Então, compreendemos hoje com clareza que a igreja não é o prédio onde os cristãos se reúnem, mas exatamente os próprios cristãos são a parte, né? São essa reunidos são a igreja. Para os primeiros cristãos, o encontro de discípulos nas ruas ou praças era tão igreja quanto em um edifício, mas muitos de nós ainda fazemos distinção entre estes encontros, e isto fica evidenciado na linguagem, pois quando se dirigem para o grande encontro, dizem que vão à igreja, mas não usam esta linguagem quando se dirigem para um encontro na praça com os irmãos. Na verdade, é uma quebra de uma tradição, muitas vezes, dizer, vamos na igreja, né? Quando nós dizemos que vamos na praça, vamos reunir com a igreja, não dizemos, vamos lá estar como igreja, né? Um pouco diferente. Mas como o irmão costumava dizer, se alguém vai à igreja, então ele não é a igreja, ele não está fazendo parte da igreja, né? Então, se eu vou à igreja, significa que eu não estou nela. Mas este tipo de expressão reflete o quanto estamos arraigados a um modelo errado que dificulta a proclamação do evangelho. As pessoas, literalmente, elas querem um lugar, elas querem ir num lugar, né? Muitas vezes é isso. Nossa linguagem precisa ser restaurada junto com a nossa visão. Por que isso é tão importante? Porque estamos falando exatamente do local onde tudo está acontecendo. A igreja, na verdade, o local não é a igreja, né? Nós estamos falando exatamente aqui nesse templo sobre o corpo de Cristo. Então, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome do Senhor, ali começa uma expressão, né, de igreja. Claro que é importante estarmos congregados, estarmos juntos. Que bom se tivermos um local para estarmos juntos quando está chovendo, quando está frio, quando está quente. Ter um lugar não é um problema. O problema é quando nós identificamos que aquele local lá é a igreja. E, na verdade, a igreja precisa ter a sua expressão, porque ela não é, né, um lugar estático, né? A igreja é um organismo vivo. Então vamos buscar revelação. Quando entramos pela porta, fomos incluídos em quais realidades? Então, né, já falamos ali, porta, caminho, alvo. Então vamos estar buscando essa revelação. Qual palavra resume as realidades citadas acima? O que é a igreja? Está pronto para responder essas questões? Vai meditando nelas. Quantos discípulos são necessários para expressar a igreja? Já falamos, né, recentemente. Qual o conceito errado de igreja que vemos evidenciando na linguagem de muitos cristãos? Então tá aí, né? Precisamos estar sempre conectados nessas realidades. E aqui em Colossenses 1:24 ainda nos fala
uma palavra que não citamos aqui, mas que é importante nós lembrarmos. Diz assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Então está aí uma palavra clara de Paulo nos falando que o corpo de Cristo, que é a igreja de Deus. Então, Deus abençoe a tua vida e amanhã nos encontramos para mais uma meditação aí da palavra de Deus. Deus abençoe a tua vida e família e até a próxima. Ah, que show, hein? Nossa.